Uma pessoa isolada é igreja? Tipo assim, eu sou igreja. Uma pessoa isolada é corpo de Cristo? Eu sou o corpo de Cristo. Uma pessoa isolada é templo do Espírito Santo? Eu sou o templo do Espírito Santo. Uma pessoa isolada, ela é noiva do Cordeiro? Eu sou a noiva do Cordeiro. O que você acha? Responde aqui para nós nos comentários estas e outras perguntas na aula de hoje, onde falaremos sobre imagens bíblicas da igreja. Na lição 2, na classe dos adultos. O textual está em 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos quão gloriosa ela é. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você, enquanto você pega a Bíblia, a revista, papel e caneta, para juntos prepararmos mais esta aula da escola dominical. É correto nós nos envolvermos em polêmicas que envolvem a igreja de Cristo? Será que quando alguém fala contra uma igreja, não acaba respingando na igreja? Que o mundo fale contra uma igreja, uma denominação, é até aceitável, mas cristãos falando contra denominações, contra a igreja, será que o ímpio entende quando uma pessoa fala contra uma denominação? Ou será que o ímpio olha e vê estes cristãos estão cheios de inveja, de contenda, pensa num povo briguento? Já parou para pensar nisso? Vamos falar sobre isso muito mais na nossa pré-aula de hoje. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, aqui em Campinas, São Paulo. É um prazer receber vocês por aqui. Comenta aqui o vídeo, deixe suas respostas, porque o seu comentário aparece aqui na tela daqui a pouco, tá certo? Inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta. Vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Quero te lembrar que na descrição do vídeo também tem o treinamento Transforme Suas Aulas, para aprimorar as suas aulas, para te dar mais habilidade e eficiência na sala de aula. Um treinamento inédito, com preço super acessível e ainda com super desconto de lançamento. Muitas pessoas muitas vezes fazem sorteios e tal. Eu não gosto de participar e também não gostaria de convidar você a participar de um sorteio para que possa me ajudar financeiramente na produção deste conteúdo e também do nosso podcast, que vai ao ar todo sábado às 9. Eu não me sinto confortável com sorteio, rifa, nada disso. Então, eu produzi este curso, gravei este curso. Você clica no primeiro link e você vai ter acesso para assistir às aulas no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, e para aprimorar o seu ministério de professor da escola dominical com o treinamento Transforme Suas Aulas. Clica no primeiro link que eu te espero lá do outro lado dentro desse treinamento. Olha só, começando aqui a nossa introdução, a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens nas páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Então, nesta lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo. Tá? Então, para nos fazer entender a natureza, a função, o propósito, o destino de sua igreja, e eu já vou dar um spoiler aqui da resposta às perguntas que eu fiz no começo. Da igreja que somos nós, ok? Usa-se então figuras que nós conhecemos, não é? Então, quando você fala de noiva, por exemplo, a gente já remete a noiva, a casamento, a família, entende? Quando fala de templo, a gente já remete a templo, um lugar de reunião e por aí vai, certo? Então, os símbolos, as imagens, é uma forma didática e pedagógica de nós aprendermos com figuras e símbolos que conhecemos, humanos e terrenos, as verdades eternas. Muito bem. Tópico 1.
imagens que descrevem um relacionamento. Então, anote aí. Ser cristão significa estar em união, em comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Anote aí Efésios 2, do 11 ao 18. A grande obra de salvação de Jesus foi reconciliar o homem com Deus. Não é? O pecado, ao entrar no mundo, nos afastou de Deus, quebrou a aliança, a amizade entre Deus e os homens, e Jesus veio para então nos reconciliar com Deus. Bom, imagens então que descrevem o relacionamento. Noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. E aqui é muito bom que os irmãos remetam esta ideia de noiva ou ao contexto judaico ou ao casamento como aquilo que ele é. Hoje se fala de maneira muito negativa sobre casamento, tá? Então é preciso tratar o casamento da maneira como ele é, honrado por Deus, uma bênção de Deus, não é? Então ele usa aí a figura da noiva e também de esposa para representar a igreja, não é? Então a igreja é descrita como uma virgem pura. Agora, vale lembrar que a palavra grega Pártenos, traduzida em 2 Coríntios 11:2 como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias, não é? Então, a ideia de uma igreja como noiva, que a gente às vezes não fala, nem sempre fala, a gente fala e canta muito, a igreja é noiva, é noiva. Qual a ideia por trás desta imagem da igreja como noiva? É uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. A noiva de Cristo é pura e purificada por sua palavra. Olha só o que a Bíblia diz em Efésios, vamos olhar aqui, Efésios, capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5. Portanto, aqui o versículo 25, maridos amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a ideia por trás da imagem da igreja simbolizada por uma noiva é uma ideia de castidade, de pureza e de fidelidade. Ele também retrata como esposa, a imagem da igreja como esposa, que a gente compreende aqui em Efésios 5, 25 e 26, que eu acabei de ler, tanto a questão da noiva como esposa, porque a esposa também é pura, a esposa também ela é fiel. Agora, é importante ressaltar que o relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, não é? Não é um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, na obrigação, mas no amor que se entrega e se sacrifica, não é? Então, o amor de Jesus pela igreja é tão extraordinário que ele é um parâmetro para o relacionamento do casal cristão. A Bíblia diz, assim como Cristo se entregou pela igreja, os maridos devem se entregar por sua esposa. Então, a igreja é retratada como noiva e é retratada também como esposa. Aí a gente, olhando lá no contexto judaico, a noiva, ela já era percebida pela sociedade como esposa. Percebe que José, quando recebe a visita do anjo, e ele fica assustado, e ele intenta deixar Maria secretamente, a Bíblia diz porque eles ainda não tinham se desposado, ou seja, eles ainda não tinham consumado o casamento com ato sexual, mas o noivado já tinha um peso, uma responsabilidade como marido e mulher, ou seja, um peso de compromisso. Então, a igreja representada como esposa significa que ela está
comprometida com Cristo. Gente, essas revistas da cada pregação, meu Deus do céu. Outra coisa, a igreja rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo exortou: a igreja é retratada como um rebanho de Deus. Se é rebanho, está falando de ovelhas. E esta expressão de Paulo, ela revela a relação entre o pastor e suas ovelhas. E Paulo deixa claro que este rebanho custou um preço muito caro, que foi o sangue de Jesus. Não é? Então as palavras de Pedro em 1 Pedro 5, 2 e 3 devem servir de parâmetro para todo pastor do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Não é? Então veja, é muito importante que a gente entenda isso. A igreja é um rebanho de Deus. Nós somos ovelhas do seu pasto. Olha só, eu gosto desse texto aqui. Ovelhas, aqui ó, ovelhas, rapaz, ovelhas do seu pasto ou do seu pastoreio, tá? Então, Salmo 103, Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Não é? Então, o Senhor investiu o mais alto valor para que nós fôssemos o seu rebanho peculiar. O seu rebanho exclusivo significa estar sob os cuidados de Deus, render-se ao cuidado e ao direcionamento do pastor. A imagem da igreja como noiva indica castidade, fidelidade, pureza. A imagem da igreja como esposa indica comprometimento. E a imagem da igreja como um rebanho simboliza que o cristão, ele se rende aos cuidados e à direção do seu bom pastor. Aleluia! Que maravilha! Fica mais fácil de compreender. Fica ou não fica? Fala para nós aqui nos comentários. Se não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito, muito importante para nós. Tá? Olha só, e lembra do treinamento, tá? Imagens que descrevem função. Então, as primeiras imagens aqui, elas descrevem relacionamento. Agora, nós vamos falar de imagens que descrevem função. Porque o ser humano foi criado com funções, com propósito, com utilidade. E a igreja, ela é chamada com função, com propósito, com utilidade. A igreja não é um ajuntamento social, é um ajuntamento espiritual, não é? Então, olha só. Primeiro ele coloca aqui, 1 Pedro, que ele diz, ele usa estas expressões. Geração eleita, vem da palavra grega genos, traduzida como geração, que tem aqui o sentido de raça, não é? E aí, veja, existem muitas raças, mas em Cristo nós nos formamos apenas uma raça, um só povo, sem distinção étnica, sem distinção de cor, de gênero, nada. Todos somos um em Cristo, Paulo diz em Efésios 4. Aí ele vai trazer aqui sobre o sacerdócio real. Nós temos aí a figura do sacerdócio levítico na antiga aliança, e nós temos agora a figura do sacerdócio na nova aliança. Na antiga aliança só eram sacerdotes os filhos de Levi, não é? Os filhos de Arão, enfim, só eles é que eram os sacerdotes. Agora todo cristão é um sacerdote. Nós não dependemos mais de ninguém
para interceder por nós diante de Deus, humanamente falando. É claro que Romanos 8 vai dizer que temos o Espírito que intercede por nós, Jesus intercede por nós, mas agora também nós podemos, Hebreus diz isso, cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça, a fim de sermos atendidos em tempo oportuno. Então nós somos sacerdotes, nós podemos interceder pelas nossas vidas, interceder pela nossa nação, interceder pela igreja, interceder pela nossa família. E, portanto, todo cristão deve entender que ele, como sacerdote desta nova aliança, ele tem o privilégio, e por que não dizer o dever, que antes era exercido por uma classe de pessoas, agora todo cristão tem o dever de exercer o seu sacerdócio na família, na sociedade, na igreja, não apenas no sentido de pastorear, de liderar, mas de abençoar pessoas, de abençoar ambientes e de interceder para que o poder de Deus se manifeste. Portanto, sacerdócio para todo cristão. Cuidado, crente que diz: eu não faço nada, Deus não me chamou para nada. Vós sois sacerdotes. Sacerdote está a serviço de Deus no meio do povo, tá certo? Ele também usa aqui a expressão nação santa e povo adquirido, não é? A nação era um povo qualquer. Agora, ele usa a expressão nação santa, povo adquirido. É uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo, tá? A igreja, ela está consagrada a Cristo. Portanto, a igreja adora a Cristo. A igreja celebra Cristo. Ele usa essa expressão nação santa, povo adquirido. Outras versões diz povo de propriedade exclusiva de Deus. Abro um parênteses para dizer, a igreja ela é de Jesus. Por isso, muito cuidado. Hoje em dia, muitas pessoas estão nas redes sociais detonando a igreja. E ao fazer isso contra uma denominação, respinga na noiva, respinga na igreja de Cristo, os meninos, os nécios, os nossos netos, os filhos, como que fala? Os recém-nascidos na fé, não têm discernimento para separar as coisas. O que é um ataque contra uma denominação e um ataque contra a igreja. Por isso que eu digo que muitas vezes aquilo que é lançado contra uma denominação afeta a igreja de Jesus Cristo. E nós temos que preservar a imagem da igreja de Jesus Cristo. Eu lembro de um tempo, eu sou de um tempo, em que os problemas eram resolvidos no templo, não é? No templo. Eu sou de um tempo em que o culto de terça-feira somente a porta lateral abria. Tem alguém aí que é desse tempo? Na ceia a mesma coisa. E olha que nesse tempo as pessoas tinham que pedir perdão à igreja diante da igreja. A gente sentia vergonha, mas ia lá pedir perdão. E os cultos eram outros. Hoje jogam tudo na internet, sem qualquer responsabilidade. E esquecem-se que não estão falando de uma instituição qualquer. Estão falando da igreja de Cristo. Estão falando do povo que Jesus adquiriu com seu próprio sangue. E é preciso ter muito cuidado. Ele vai apresentar aqui a igreja também como corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como corpo é muito significativa. Primeiramente porque retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. No corpo humano tudo está em seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Vamos ler estes textos aqui de 1 Coríntios 12. Vamos abrir aqui a Bíblia para a gente dar respostas, né, de novo, porque todo mundo sabe disso, mas os rebeldes gostam, eles querem achar um lugarzinho, mas não adianta, né? Então, olha só, a igreja como corpo, 1 Coríntios
12, 21, vamos ver, 22 e 25. Olha só, e o olho, vê o 20, mas agora eles são muitos, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: eu não tenho necessidade de ti, nem da cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários, e os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham os mesmos cuidados uns para com os outros. Então, vamos responder, vamos dizer verdades difíceis que muita gente não gosta de ouvir. Você não é igreja. Você é membro da igreja. Nós somos a igreja. Você não é corpo. Você é membro do corpo. Nós somos o corpo. Jesus não tem muitos corpos. São muitos membros que formam um corpo. Você não é templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Entende? Não há nenhum lugar na Bíblia que isso seja dito de forma singular, individual. Não, é sempre plural, é sempre no coletivo. Nós somos. Logo, tijolo fora da construção não é construção, é só um tijolo. A tela do smartphone separada dele é só uma tela. Mas aqui na minha mão eu tenho um smartphone com milhares de componentes nele que juntos formam um smartphone. Gente, é tão simples de entender. Só não entende quem não quer. E por que nós temos que nos mover como corpo? Paulo termina dizendo que nós devemos cuidar uns dos outros. Nós não fomos chamados para atacar uns aos outros. Nós não fomos chamados para brigar uns com os outros, mas para cuidar uns dos outros, para ajudar uns aos outros, para amar uns aos outros, para fortalecer uns aos outros, para permanecermos unidos e firmes na fé. E também para servirmos uns aos outros. Só que tem gente que se auto-engana, se achando num nível alto demais, que não pode conviver com os irmãos, que diz que na eternidade irá acompanhá-los. Não faz o menor sentido. Quem não aceita a convivência com os irmãos de fé aqui, não tem condições de conviver com eles na eternidade. Só não entende quem não quer. Bom, vamos lá para o tópico 3, para concluir aqui, imagens que descrevem habitação. Então, a primeira coisa são imagens que descrevem relacionamento, depois imagens que descrevem função ou serviço. Então, quando a Bíblia retrata a igreja como corpo, está falando de serviço. Nós servimos a Deus servindo os irmãos. Nos submetemos a Deus, nos submetendo a pessoas. Nos submetemos à autoridade de Deus e de sua palavra, nos submetendo às autoridades que ele constituiu. Quem tem ouvidos ouça, hein? Muito bem. Por último, imagens que descrevem habitação. Ele usa a expressão santuário de Deus. E novamente, tá? O termo usado é: vós sois o santuário de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em vós. Não é em você, é em vós. Não é? Bom, a igreja é identificada, portanto, então, como um santuário. A habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo. Vamos lá? Individualmente. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus.
Isso também significa que Deus habita a igreja, ela é seu templo, não é? E aí nós precisamos entender o que Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Aí alguém pode dizer, mas você acabou de se contradizer, você disse que nós não somos, que individualmente nós não somos o templo, mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. Vamos olhar esse texto de 1 Coríntios 6 e 19 e vamos ver aqui se há qualquer equívoco de nossa parte. Veja bem, ou não sabeis que o vosso corpo, veja, ele não está tratando individualmente aqui, ele está falando para a igreja, certo? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos. É sempre coletividade, tá? Então, individualmente, quem sou eu para discordar do comentarista? Mas individualmente, nós não somos templo do Espírito Santo. Embora ele habite em mim, a minha percepção não é do mim, é do nós. Ele habita em nós. Eu sou parte deste corpo. Eu sou parte do templo onde o Espírito Santo habita. E, portanto, se eu estou ligado ao corpo, eu posso dizer que ele habita em mim. Entendeu ou não? Eu sou parte do corpo. Se eu estou ligado ao corpo, eu posso dizer que ele habita em mim. Do contrário, ele não habita. Por quê? Porque para ele habitar em mim, eu preciso estar conectado ao corpo. Porque ele diz, vós sois o templo. Vós sois o corpo. Vós sois o santuário. Então, individualmente, eu não sou o templo. Eu sou um membro do corpo. Eu sou parte do templo. E conectado ao templo, pode ser que ele habita em mim. Mas não individualmente. O aspecto é sempre coletivo. Outra coisa, ele apresenta a igreja como casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Por que será que tentam tanto destruir a família, não é? A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. Não é? Então a igreja e a família está ali, baseando, fundamentando a sociedade. Quando a família degringola, a igreja vai. Por quê? Porque a igreja ela é frequentada por famílias. Então a força da igreja ou a fraqueza é um reflexo da força ou fraqueza das famílias que a frequentam, que estão nela. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte de seu rebanho, não é? E que se relacionam entre si. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. É a Deus que nós respondemos. E, finalmente, a Igreja de Jesus Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Então, nessa lição, a gente pôde compreender melhor os aspectos da igreja, tanto os aspectos funcionais quanto os aspectos institucionais. A Igreja de Cristo, ele é o dono da igreja. A igreja vive para agradar a ele. A igreja vive para adorar a ele. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhem. Inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.